A paz do Senhor, falando EBD, de volta nessa feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos. Nós vamos tratar da lição de número 8. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 23 de novembro de 2025 e traz por tema Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Bem, o texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, o versículo de número 24, que nos diz desta maneira: E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. A verdade prática nos ensina que devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem para ser agentes apaciguadores em todos os ambientes e situações. Tá bem? Os objetivos da lição, que são 3, o primeiro é conhecer a história de Abigail. O segundo, comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail. E o terceiro objetivo, ressaltar que a humildade de Abigail evitou um conflito. Então este será o tema e também a direção da nossa lição neste dia, tá bem? Como sempre fazemos, nós destacamos algumas áreas da lição para que nós possamos entender, ou pelo menos tentar compreender aquilo que nos foi transmitido pelo escritor, pelo comentarista desta lição. E eu destaquei dentro do tema o desarme de conflitos. Desarme de conflitos. Para isso é necessário que a pessoa ela tenha virtudes que nós vamos ver na vida de Abigail, que é o tema da nossa lição. O foco da nossa lição está na pessoa de Abigail e suas virtudes na questão de apaziguar, de acalmar, de arrefecer espíritos irados, vamos dizer assim, as pessoas iradas, as pessoas que foram tanto provocadores quanto os provocados. Quer dizer, uma pessoa que tem por dom, vamos dizer assim, dom de trazer a paz, de trazer calmaria, de acalmar sentimentos. E é isso que nós vamos ver e também nos lembrar que é isso que nós precisamos, tendo em vista que, conforme o andar do mundo, né, o contexto geral em que nós vivemos, a tendência é que o homem viva sob alerta, constante alerta. E isto faz com que alguns tenham aí as suas defesas armadas, independente de quem seja, de quem venha para o seu lado, de que se vem contra, ou se sequer venha contra, mas venha na sua direção, as pessoas já estão aí com as suas defesas armadas. Para reagir, seja com respostas e atitudes, é uma das coisas mais fáceis e é o que está acontecendo costumeiramente, corriqueiramente. Então nós precisamos de pessoas que, ao invés de inflamar ainda mais estes espíritos, quer dizer, estas condições, precisamos de pessoas que procurem trazer paz. Como diz a Bíblia, no que depender de vós, tenhais paz. Então, nós precisamos de pessoas desta maneira, que desarmem conflitos, que acabem com conflitos, que arrefeçam, que diminuem situações conflituosas, tá bem? Seja com os seus amigos, ou com os seus inimigos, ou em situações em que se exige. Se bem que nós precisamos tomar um cuidado. Nós temos visto aí que, infelizmente, quantas pessoas tentam apaziguar e, ao invés de conseguirem, tanto as partes que estavam aí agindo de maneira belicosa, se revoltam, se voltam contra o apaziguador e a situação se torna difícil. Porém, nós não podemos deixar que as situações elas nos confundam nem nos amedrontem. Então, nós vamos aprender que
Precisamos de pessoas que desarmem conflitos, que diminuem, que acabem com a contenda. Como diz o escritor de Provérbios, ele vai dizer assim, veja, sem lenha não há fogueira, não há fogo. Não havendo mexeriqueiros, cessa-se o quê? Os conflitos, cessa-se a contenda. Então vamos trocando em miúdos. Aqueles que inflamam, aqui é chamado de mexeriqueiros, de fofoqueiros, de pessoas que gostam de pôr lenha na fogueira. Aqui a questão é aquele que é o oposto do que coloca lenha na fogueira, é aquele que apaga, é aquele que tira, que desarma o conflito. Quer dizer, ao invés de ele complicar ainda mais com palavras, com coisas que não convém, ele simplesmente vai entrar na questão e vai apaziguar, vai acalmar, vai encerrar esta contenda, este conflito. E isso é chamado de virtude, quer dizer, são qualidades boas, virtudes que capacitem os agentes apaziguadores. Quer dizer, esta maneira de agir é chamada de qualidades. São qualidades que a pessoa tem, que nós devemos ter, ou se não temos, procurar adquirir. São qualidades que nós precisamos ter para que algumas qualidades nós veremos da vida de Abigail, outras nós citaremos a vida de outros, e para que nós entendamos com um pouco mais completo, um pouco mais completamente sobre o assunto. Então é chamado de virtudes. Veja que o oposto da virtude são defeitos. O oposto de virtudes são defeitos. Então aqui nós estamos falando de qualidades, boas qualidades. Defeitos também podem ser qualidades, só que são qualidades ruins, péssimas. Aqui no caso nós precisamos de qualidades boas que capacitem, que tornem pessoas aptas. Veja, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando há uma questão de encarceramento, de aprisionamento dentro de uma casa ou em qualquer lugar, que a questão é chamada de sequestro, né? Seja ele da forma que for, quem é que dá o primeiro combate? Toda a força de segurança se prontifica, se coloca em posição para agir, porém, antes disso é chamado quem? Aquele que vai tentar contornar a situação sem que seja necessário o uso de força, de uma força mais, alguns chamam de letal, né? Uma força um pouco mais necessária se faz. Então é chamado aquele que vai fazer o quê? Ele vai tentar apaziguar o espírito, o ânimo daquele que está trazendo uma pessoa cativa, né? Ele é chamado de apaziguador, é aquele que vai tentar contornar a situação. Obviamente não conseguindo, infelizmente, outros tipos de forças, de outros tipos de intervenções serão usadas para eliminar a situação, resolver a situação, melhor dizendo. É lógico que esta pessoa ela tem virtudes. No caso da força de segurança, é uma pessoa treinada para aquilo. É uma pessoa treinada para aquilo. Mas no nosso caso, principalmente as pessoas que servem a Deus, é chamada de qualidades. As pessoas têm estas qualidades. E estas qualidades são aperfeiçoadas, como nós já dissemos, com a ajuda do Espírito Santo, como está, na verdade, aplicada. Devemos cultivar estas qualidades com a ajuda do Espírito Santo. Quer dizer, cultivar estas virtudes. Às vezes surte o efeito, como nós dissemos, lá fora, né, nas forças de segurança. Mas, no nosso caso, com a ajuda do Espírito Santo, ela vai potencializar estas palavras. O Espírito Santo de Deus vai agir através das nossas palavras, destas virtudes, destas qualidades, e o efeito, a eficácia deste tratamento, ele terá um grau de sucesso muito maior. Talvez até em 100%, como foi o caso de Abigail. Veja, nós pegamos a primeira qualidade, né,
no terceiro objetivo da lição, nós já começamos a ver algumas qualidades, tá bem? Veja, primeiro nós temos aqui que a humildade de Abigail evitou um conflito, quer dizer, desarmou então um conflito. Então, qual é a qualidade nesta frase? Ela é uma pessoa humilde. Se ela fosse arrogante a tal ponto de sustentar as palavras de seu marido, assim como nós veremos na questão nós vemos na questão de quem? Ananias e Safira. Veja que ela vai com o mesmo espírito, ela vai com o mesmo defeito, com a mesma qualidade ruim, que é a intenção de enganar e de mentir. Tá? Nós vamos ver isso na lição também juvenil da CPAD. Tá? Então, vê, ela vem com uma situação diferente, uma perspectiva diferente. Ela vem humildemente. Então, nós temos a primeira virtude, a humildade. Veja que a humildade evita conflitos. Quando você está... Veja que a Abigail está dentro do contexto. Ela está dentro da situação. Nabal é seu marido. Porém, a humildade dela fez com que, primeiro, ela reconheça o erro do seu marido. Tá? E dentro deste reconhecimento, o que ela vai fazer? Ela vai traçar um plano, ela vai planejar algo. Veja, não um planejamento numa questão também ruim, mas numa questão boa. Ela vai traçar o seu plano e vai agir conforme aquilo, sem, contudo, afrontar ao marido e piorar a situação, e nem também ela vai ser uma bajuladora de Davi. Pelo contrário, a sabedoria desta mulher é impressionante quando nós atentamos para aquilo que ela faz. Então nós vemos que a humildade de Abigail, ela faz o quê? Ela evita este conflito, ela evita este confronto, esta batalha, este enfrentamento que não é que provavelmente haveria, ele aconteceria porque Davi, ele se irrita. Davi, obviamente, ele não gosta do retorno, da resposta ou do pedido que ele fez a Nabal. Segunda coisa que nós vemos, mais uma qualidade. A Abigail foi corajosa. Então, coragem, tá? É uma outra virtude na vida desta mulher. Ela não permitiu que as circunstâncias, que a situação, nem o desatino de seu marido, nem a ira do rei, fizessem com que ela se tornasse uma pessoa inativa, inerte, parada. Ela não permitiu que o medo fizesse dela uma mera assistente passiva de uma situação. Não, ela age. Ela age porque a coragem faz parte da vida de Abigail. Tá bem? É neste momento que nós precisamos ressaltar que a coragem não é ausência de medo. Veja, o medo é um gatilho de segurança. Tá bem? Porém, nós não podemos permitir que ele nos impeça de agir. Foi o que Abigail fez. Ela fez uso de sua coragem. Veja, virtudes, nós já temos duas, humildade e coragem. Para quê? Ao interceder perante Davi. Ela vai se expor. Você vê que, como nós dissemos, né? Ela vai dar a cara a tapa. Ela vai aparecer. Enquanto o outro só falava, esbravejava, reclamava, escondido, ela não. Pelo contrário, ela vai até Davi humildemente e corajosamente. Tá? Aqui não há abuso, não há aquela questão de ir até lá com jactância, com orgulho. Não, da humildade. Veja que a coragem dela está baseada no quê? Na sua humildade. Na sua humildade. E com certeza ela vai também buscando mentalmente outros meios, outros recursos. Quer dizer, quando nós agimos, nós vamos em quê? Em espírito de oração. Nós vamos orando em espírito, né? Nós vamos orando pedindo a Deus que nos dê bom termo naquilo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Com certeza,
Abigail, ela vai até Davi, tá? Talvez com um plano B, mas ela vai buscando em mais alguma coisa, em mais alguém, que a sua tarefa seja um sucesso, aconteça da maneira que ela quer, da maneira que ela precisa que aconteça, porque estava em jogo tanto, não somente a vida de seu marido, mas a dela, de sua família, sua casa e tudo que estava em redor. Tudo que estava em redor. Davi não seria tão clemente, né? Nós vemos assim, na questão das batalhas da guerra, nós sabemos que quando há uma guerra, há uma batalha, a clemência, a piedade, a humanidade, é o que menos aparece. Talvez alguns casos esporádicos, mas não aparece. Nós vemos que não aparece na maioria das vezes. Então, ela tem tudo isto em mente. E o que acontece? Ponto de número 1. Veja, ela vai humildemente, corajosamente, porém, ela vai também outras duas qualidades que nós precisamos ter para sermos apaziguadores, para encerrarmos conflitos, tá bem? Para desarmarmos conflitos. Veja, a Abigail teve prudência, tá bem? E fé. Eu tenho sempre o costume de dizer que prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Tá? Então, ser prudente, agir com parcimônia, com paciência, com prudência, tem sérias chances, altas possibilidades daquilo que nós estamos fazendo, ele ter sucesso. Nós temos sucesso naquela nossa empreitada, naquilo que nós estamos fazendo. Então, veja bem, nós temos humildade, nós temos coragem, agora nós temos prudência e fé. Veja, que a fé agora é a parte espiritual que entra. Veja, enquanto a humildade, coragem e prudência, ela está na área humana, a fé, ela vai além disto. Por quê? A fé espera o impossível, nos firma no impossível, tá? Nos dá certeza no invisível. Então, a partir do momento em que, além das qualidades humanas, ela tem também algumas armas espirituais para agir, este plano tem mais chances de ter sucesso. Por quê? Além de tudo, ela tem fé, diferentemente da arrogância, tá bem? Da arrogância que nós vamos falar na lição dos juvenis, da CPAD, nós vamos falar sobre o egoísmo. Então, veja, diferentemente, a pessoa egoísta, tá bem? A pessoa que age desta maneira, que tem este sentimento do ego sobrepor todas as coisas, dificilmente, lógico, obviamente, a arrogância é o oposto da humildade, totalmente o oposto da humildade. Enquanto a humildade se dobra, o egoísmo estufa o peito. Enquanto a humildade se curva, o humilde se curva, o arrogante ele se ergue, ele se levanta. Tá bem? É totalmente o oposto. Então, além de a humildade e a coragem, Abigail e prudência, Abigail também tem fé. É a fé e é o que vai mudar. Por quê? É aquilo que nos leva a ver o invisível, a tocar o intangível. A fé é aquela parte que nós temos na nossa vida que faz com que nós confiemos na atuação de Deus mais do que no nosso próprio projeto. Mais do que no nosso próprio projeto. Melhor ainda se o nosso projeto estiver todo ele baseado na vontade de Deus. E nós vamos ver que o projeto de Abigail é justamente fazer aquilo que o homem de Deus precisa. Obviamente que este plano está baseado na vontade de Deus que estava na vida de Davi. Tá bem? Então, no ponto de número 1, nós temos que Abigail apresenta mais duas virtudes, prudência e fé, tá bem? Que é diferente da arrogância de Nabal, seu marido. Então, todas as vezes que nós vamos pensar no peso de uma palavra, eu sempre faço isso. Eu procuro analisar o seu oposto.
o seu antônimo, o seu diferente. Tá bem? Então eu falo de humildade, quando eu vou pensar em humildade, eu penso o quê? Na arrogância, na jactância, no egoísmo, no egocentrismo. Veja como a palavra humildade ela fica mais bonita, mais aceitável e mais inteligível. Por quê? Porque todo o oposto dela só vai trazer coisas ruins, só vai me mostrar coisa ruim, só vai me apresentar coisas que não fica bem na vida de um ser humano, principalmente de um cristão. Daquele cristão que quer servir a Deus em espírito e em verdade. Então eu sempre faço isso. Quando eu estou pensando numa coisa, eu vou até o seu oposto para ver se o grau de entendimento, de compreensão, ele atinge um nível maior. Eu sempre faço isso. Tá bem? Como foi a aula que nós gravamos também, é um conselho? Não, mas é uma forma de agir. Ponto de número 1, Abigail era humilde. Nós já falamos sobre isso. Mas essa humildade, a humildade ela não fica somente no campo do pensamento. Nós temos que entender que toda virtude, ela me leva a uma ação prática. Toda virtude, assim também como todo defeito. Tá? Todo pensamento ruim, todo defeito, tudo aquilo que não é bom. Tá bem? Mas, acima de tudo, eu preciso prezar que as minhas virtudes, elas também sejam postas como obras, que é a aplicação prática daquilo que nós estamos pensando. É a aplicação prática. É sair, né, de um campo e entrar em outro. Então, veja, nós já falamos da humildade dela, que ela tem essa qualidade de ser humilde, tá? Mas como ela mostrou essa humildade? Veja, antes mesmo de se pronunciar, de começar a falar, ou de apresentar as suas razões, outros vão falar que ela está apresentando suas desculpas. Não, antes mesmo de qualquer tipo de pronunciamento, o que ela faz? Ela se prostra. Veja que a humildade me leva a me curvar, a me prostrar. Foi o que nós dizemos. Enquanto o arrogante infla o seu ego, o humilde, além de, ele também demonstra essa humildade se prostrando. É o que ela faz. Ela prostra o rosto em terra, tá? E se inclina. É uma outra forma também de reverenciar, Quando você reconhece uma autoridade, talvez nós, ocidentais, não tenhamos tanto este costume de reverenciar, de fazer reverências, de nos inclinar. Talvez algumas religiões tenham o costume da genuflexão, né? Quer dizer, o dobrar os joelhos. É uma forma de humildade. É uma forma de inclinação, de se inclinar, de se prostrar, de reconhecer a autoridade. Tá? Nós vemos isto moralmente nas religiões, na religião cristã, tá? Também mais ainda, tanto a cristã católica quanto a cristã protestante, que é a questão de dobrar os seus joelhos. Num momento mais difícil, alguns de nós colocam até o rosto no pó também, tá? Que é um bom costume, é uma questão do quê? De humildade. Eu estou reconhecendo a autoridade. Nós não fazemos isto tanto diante dos homens, alguns até fazem, mas a maioria de nós não. Nós fazemos isto a maioria das vezes perante Deus. Mas veja, a humildade, ela é explicitada. Ela é praticada a partir do momento em que, antes de começar a falar aí pelos botões, nós agimos. Agimos de que maneira? Veja, ela prostra o rosto em terra e se inclina. Ela reconhece Davi como homem de Deus, como rei, tá? Ela reconhece toda a autoridade. Tá bem? E faz isso não é porque é uma mulher. Não, os homens também faziam isso. E nós vemos isso principalmente nas culturas orientais, tá? Que é o costume de reverenciar, de se inclinar. Quanto maior a autoridade, maior é o respeito prestado através deste se inclinar, deste reconhecer. Tá bom? Então ela demonstra a sua humildade.
tá? Mas também você demonstra coragem. Por quê? Porque você consegue pegar o seu ego, jogar ele por terra, junto com o quê? Com a sua prostração, não a prostração aqui no sinal de, né? Mas do você se prostrar, se colocar e você se inclinar. Porque existe aquela prostração. A pessoa, quando ela está doente, o médico vai dizer que você está meio prostrado, meio caído, meio... Não é isso. Tá? Esse prostrar-se diante de alguém é você reverenciá-lo. Tá? É uma outra situação, é um outro tipo de contexto. Então, Abigail, ela mostra, veja, tanto é que Abigail era humilde, porém a sua humildade não ficava só nos seus discursos, principalmente antes do discurso, antes de pronunciar qualquer palavra, ela se prostra com o rosto em terra e se inclina diante de Davi, reconhecendo a sua autoridade, tanto a autoridade terrena como um rei e a autoridade como um homem de Deus, porque Davi foi comissionado, chamado por Deus. Tá bem? No ponto de número 1, 2, Abigail era mansa, outra qualidade que nós estamos vendo. E a mansidão, ela também gera uma ação. Toda pessoa que tem um espírito de mansidão, ele também é manso. Quer dizer, veja, que quando nós falamos de mansidão, nós lembramos das ovelhas. Por que o cristão é comparado a uma ovelha? Uma das qualidades deste animalzinho é a sua docilidade. Tá? É um animal dócil, de fácil tratamento, é um animal que não escoiceia, é um animal que não... Veja, você tratando, ele vai demonstrar que é um animal dócil. E a questão aqui, nós estamos falando de uma pessoa mansa. Tá bem? É aquela pessoa que sabe como chegar, não chega pisando duro, com palavras ásperas, com palavras de ordens, de maneira nenhuma. É uma pessoa mansa, ela chega, ainda que estejam esbravejando pelos 4 cantos do lugar onde ela está, ela se mantém calma, ela se mantém mansa, ela se mantém tratável, ela se mantém focada. Ela está ali para debater, não para combater. Ela está ali para agir, não para reagir. Tá bem? Ela está ali para fazer toda a diferença. Então, veja, a sua mansidão também expressa. Como ela disse. Veja, ela falou, agora ela se pronuncia. Tá bem? Agora ela fala. Aqui ela não se pronuncia antes, mas depois de toda essa situação, agora ela fala a Davi. O que ela fala a Davi? Que o seu marido é um homem maligno. Veja, ela não esconde, como a Safira, ela não esconde os defeitos do seu marido. Tá? E nem tampouco nós podemos ter esta fala como uma, vamos dizer assim, não, chega lá falando mal do marido para todo mundo, só porque era o rei. Não, ela não está ofendendo o marido, mas também não está ocultando os seus defeitos. Veja, a pessoa que tem um espírito de mansidão, ela reconhece tanto o seu erro quanto os demais. Veja que ela vai fazer uma defesa. Ela vai fazer a defesa de seu marido perante o rei. Tá? E ela vem mansamente. Veja, ela reconhece o problema. Nabal era um homem de Belial. Um homem maligno. Tá bem? É um homem que não tinha nada de Deus, as suas emoções e sentimentos, eles eram expressos no calor do momento, com aquilo que ele via, com aquilo que ele ouvia. Ele não ponderava, ele não refletia, ele não pensava. Ele diz, é um homem de Belial. E a loucura, Nabal, né? Nabal tem o sentido de loucura, de louco, a loucura está com ele. Tá bem? Então, o que ela diz? Veja, apesar de ter irritado, não leve em consideração, porque esta é a situação dele. É o mundo em que ele vive. É o que ele formulou para ele. Tá bem? Então, ela vai conquistando, ela vai apaziguando Davi. Veja, ela não está justificando. Olha, ele fez isso. Não, ele fez isso porque ele é um homem mau e porque a loucura está com ele. Então, o senhor viu as atitudes, a resposta dele? Então, é isto que ele é. Porém, veja, ela suscita também em Davi
o pensar o contrário. Ela diz para ele: agora o senhor vai sujar as suas mãos desnecessariamente de sangue com uma pessoa que não vale a pena. Porque é uma pessoa maligna, porque é uma pessoa que age com desatino, com loucura, sabe? Uma pessoa que não pensa. Abre a boca e o que vem à mente ela vai falando, sem pensar nas consequências das suas palavras. Tá bem? E dentro disso, veja, ela continua, veja que a humildade, a coragem, a prudência e a fé. Agora nós vamos ver um ato prudente. Tá? Dentro de todas as suas virtudes, as suas qualidades, elas faziam o quê? Elas faziam com que ela praticasse todas estas virtudes. Tá? E ela ficou sabendo do pedido de Davi. Ela ficou sabendo que os moços foram lá para pedir, foram em paz pedir. Nós vamos falar sobre isso ainda. Então, o que ela faz? Ela intervém rapidamente. Tá? Ela não fica esperando o fogo aumentar. Ela não fica esperando o problema se avolumar. Mas antes de tomar um volume muito maior do que já estava, o que ela faz? Ela intervém. E isto com rapidez. Tá? Ela se torna uma pessoa proativa. Ela não vai esperar a situação. Ela vai até a situação. Ela não vai ficar ponderando. Ela vai lá para resolver. A pessoa, nós precisamos de pessoas dentro desta área, mas de pessoas que já tenham uma solução. Porque trazer o problema ou aumentar o problema, isso aí nós já temos. Tá? Existem as pessoas que criam problemas e tem as pessoas que aumentam, avolumam este problema. Nós precisamos de pessoas que façam o quê? Que intervenham, que vão agir rapidamente. Tá? A pessoa proativa, a pessoa que vai antes, ela já tem uma resposta pronta. Nós precisamos de pessoas que tenham soluções, porque trazer problema e aumentar já tem muito. Então nós precisamos de pessoas que solucionem, que resolvam. Tá? Agora chegar lá e falar do problema, a pessoa fala: isso aí eu já sei, está aqui na minha frente, o que eu faço? Eu quero saber o que fazer, me ajude a solucionar. Nós precisamos de pessoas que ajudem a solucionar, a resolver problemas. Tá bem? E o que ela faz? Ela faz aquilo que Davi pediu. Tá? Ela faz aquilo. O que ele pediu? Ele pediu 200 pães, ele pediu figos, passas, pediu alimento. Ele não está pedindo dinheiro, está pedindo alimento para que o seu batalhão seja alimentado, os seus soldados sejam alimentados. E o que é que ela faz? Ela prepara essas provisões mediante a necessidade daquele. Então, veja, a pessoa já estava preocupada. Agora vem uma resposta brusca, áspera. Agora a pessoa está irritada, mas tem um motivo para tudo isso. Qual é? As provisões que ele precisava. Aquilo estava preocupando ele. Veja, quando nós vamos até o problema, conhecendo o problema, o que ocasiona o problema, obviamente que nós vamos até ele de que maneira? Nós vamos até ele com a provisão do problema. Aquilo que o problema exige, aquilo que a situação está exigindo. E, obviamente, quando eu chegar lá com aquilo que a situação exige, ora, 50%, 60%, 70% do problema já está resolvido. Já está resolvido. Do que é que você está precisando? Disso? Pronto, eu trouxe. Né? Vê naquela que nós usamos aquela linguagem de figura, aquela figura das forças de segurança. O que é que você quer? Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero... isto aqui eu consigo. Isso aqui já não dá. Pode demorar um pouco mais. E você começa a levar para a pessoa aquilo que ela está exigindo. Aquilo que o meliante, vamos dizer assim, aquele que a outra parte está exigindo. Tá bem? E com isso você vai ganhando tempo, você vai cansando, você vai diminuindo o problema. Você vai diminuindo o problema. Resolver o problema? Ainda não. Vai um pouco mais longe. Tá bem? Então, quando aquele apaziguador chega, estou usando apaziguador porque eu esqueci o nome, estou tentando lembrar do uniforme. Tá bem? Aquele que vai
conversar, né, dialogar com a pessoa que está irada e exigindo, ele vai apresentar dentro do cabível aquilo que está sendo exigido. E isto vai dando segurança, tranquilidade para o outro que está numa situação. Ele sabe que a situação é perdida. Ele está, por mais que ele pense, ele já pensa assim: eu estou perdido. O que eu fiz não tem desculpa. Então ele vai tentar se beneficiar o máximo possível daquilo. Tá bem? Não é esta a situação, é só uma figura que nós estamos usando. Então veja, ela intervém rapidamente. Tá? Ela começa a apresentar a sua humildade, a sua coragem. Veja que aqui nós podemos pôr coragem também, prudência, porque ela faz tudo isto diante do seu marido, sem aumentar ainda mais a sua ira. Não, ela simplesmente vai lá e pede aos moços que façam, que preparem a carga que o rei está pedindo. Veja, por que nós entramos na questão do pedir? No ponto de número 2, a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Mas nós olhamos no ponto 2.1 uma situação interessante. Davi é rei. Davi está numa batalha. Mas veja, como Davi chega até Nabal? Vamos prestar atenção na atitude de Davi. Essa atitude, com as demais atitudes que ele já havia tido com Nabal, deveriam suscitar deste homem de Belial, deste homem cuja loucura é parceira dele, está diante dele, deveria suscitar gratidão. Mas, pelo contrário, ninguém entende por que ele simplesmente resolve se rebeliar contra o rei. É assim também nos nossos dias? Sim. Existem pessoas que são ajudadas, que são beneficiadas, não que se espere algo, ou façamos algo esperando um retorno, mas pelo menos uma gratidão. Isso está até no folclore brasileiro, né? Quando a vaquinha, né, ela fala ali: um obrigado eu esperava ouvir agora, porém só ouço as chibatadas da partida. É a mesma ideia, ninguém espera nada, mas pelo menos que aquele que é alvo da nossa amizade, ele seja o quê? Pelo menos grato. Não é isso que nós vemos. Mas Davi, veja o espírito com que Davi se apresenta à situação. Primeiro, ele manda 10 moços, mas esses moços, eles vão com uma saudação de paz. Davi não queria guerra com ele. Davi já tinha suas batalhas. Ele não queria mais um. Ele não queria. Então ele chega em missão de paz. Então ele já fala para eles: olha, falem para ele que eu estou aqui em paz. Eu não quero nada contra ele, não tenho nada contra ele, muito menos com sua família, com suas terras. Tá bem? Então Davi apresenta a sua carta principal: eu não quero confusão. Eu não quero conflito. O que eu quero? Então, veja também a maneira de apresentar o que ele quer. Não é uma ordem. Poderia ter sido como rei. Poderia até ter sido. Mas veja que a palavra pedir mostra também uma humildade. A pessoa não é arrogante por causa da sua posição. E isso não nos diminui, não rebaixa, não envergonha a nossa posição. Pelo contrário, enaltece a pessoa que tem uma determinada posição, que ao invés de exigir por causa da sua posição ou do seu cargo, ele humildemente pede. Ele solicita encarecidamente que alguém faça, ou que alguns façam alguma coisa por ele. Veja, ele vai pedir mantimentos. Quer dizer, eu só quero comida e bebida, só. Se você quiser, eu não entro nem na sua terra. Eu sento aqui, o pessoal senta aqui, você manda a comida e a gente se alimenta, a gente mata a nossa sede e simplesmente vamos embora. Simplesmente vamos embora. Veja que é uma situação também que favorece, Davi favorece a situação. Ele não chega metendo o pé na porta. Não, ele vai saudá-lo com a paz. Tá bem? Ele vai dizer que está em missão, que ele está ali, mas com eles ele tem paz. Ele não quer um conflito, tá bem? E ele pede, ele não exige. Ele é rei, mas não exige. Veja,
Ele pede mantimentos. Ele não está pedindo nada absurdo, ele está pedindo comida. E ele sabe, porque Nabal é muito rico. E Nabal tem. Ele poderia muito bem servir ou não? Poderia. Mas veja, Davi espera pelo menos o mínimo de gratidão. Que ele apoie a sua causa e que ele também retribua, agora vamos dizer assim, como um ato de retribuição, aquilo que Davi já havia feito por ele. Mas não foi o que aconteceu. E é aí que está o problema. Quando nós não reconhecemos, quando nós não somos gratos e quando nós respondemos de maneira contrária a pedidos tão humildes, que é acompanhado de saudação de paz. A pessoa vem em paz, humildemente pede, nós simplesmente chutamos, né? Como Deus chegou até Caim e disse para ele assim: cadê o teu irmão? O sangue dele clama a mim desde a terra. Sou eu o guardador do meu irmão, agora eu sou a babá dele, agora eu sou o babá dele, e agora eu tenho que dar contas da vida do meu irmão. Veja que resposta totalmente oposta. E Deus age da mesma maneira. Fala assim, não, ninguém vai te fazer nada. Então onde eu for alguém vai me matar. Não, eu ponho um sinal na sua testa e as pessoas vão te deixar passar batido. Mas um dia desses a gente se encontra novamente e a gente vai acertar essa situação aí. Tá bem? Então veja, Davi também apresenta uma atitude de humildade, uma atitude de apaziguador. Ele apresenta paz e pede. Quando nós vemos o ponto de número 2, nós falamos do ponto 2.1, 2.2, ele vai falar do poder das palavras de paz. Nós sempre falamos do poder da palavra, tá? Não naquele sentido de que você vai falar que vai ser o presidente da República e vai acontecer, não é nada disso. Mas as nossas palavras, elas podem acalmar ou aumentar ainda mais a questão da intriga. Então nós precisamos pensar, temos que ponderar, temos que refletir, pensar detidamente naquilo que vamos fazer. É óbvio que existirão situações em que nós teremos que apresentar uma resposta rápida, como foi o caso de Abigail. Mas veja, esta mulher já é uma mulher preparada. Talvez por causa da situação que ela vive dentro da sua casa, ela já tem a sua preparação, ela já está acostumada a lidar com situações perigosas, belicosas, situações que vão para a questão de discussões, de problemas, e até que se ela não consegue apaziguar, infelizmente nós vemos que o desfecho de algumas é o quê? É a violência. Tá bem? Nós falamos sobre isto, violência doméstica, violência psicológica, mas é uma mulher que já está acostumada a estas batalhas, porque ela é casada com um louco, ela é casada com um homem de Belial, tá? Um homem maligno. Veja que o homem de Belial quer dizer que esta palavra ela traz um sentido mais amplo, espiritual até. É uma pessoa que vive sob forte condução de coisas malignas. Por isso, ele é um homem maligno, porque ele age sob esta influência, diferentemente do apaziguador, do humilde, tá bem? Daquele que tem fé, do prudente, que ele vai agir o quê? Debaixo da potente mão de Deus. Todos os seus atos são regidos pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então, veja, no ponto de número 2, as palavras, quando nós falamos que as palavras, o poder das palavras de paz, não que as palavras de guerra também não têm poder. Veja que o poder da palavra de paz é para quê? Para que haja paz. E as palavras que têm poder para a guerra são as palavras que inflamam, que irritam, que provocam e piora ainda mais a situação. Dentro disso, nós sabemos que Abigail primeiro elogiou. Veja que ela continua na sua humildade. Este elogio não é uma bajulação. Tá? Elogiar é reconhecer o outro, sua autoridade, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz, quem ele é. Tá? Elogiar é uma coisa, bajular é outra. Elogio procura-se apaziguar o espírito, ou
acalmar a alma. Mas a bajulação, qual que é o interesse? De receber alguma coisa em troca, de ser reconhecido, de ser aplaudido. Então o bajulador é totalmente diferente daquele que reconhece a importância do outro e elogia. Tá? Elogio faz bem, bajulação faz mal. Bem-aventurado é o homem que é cercado de pessoas que lhe dão bons conselhos, e esses conselhos, não somente na base do elogio, mas também até quando precisa chamar a atenção, este homem ele vai agir de forma mais prudente. Mas quando ele é rodeado só de bajuladores, suas ações serão catastróficas. Então, Abigail continua demonstrando a sua humildade, fazendo o quê? Elogiando a liderança de Davi. Quer dizer, em todos os sentidos. Ela está exaltando o líder. Ela está exaltando o líder. Mas daqui a pouco nós vamos chamar, ela vai ver, você vai ver que dentro deste elogio, ela também chamará a atenção de Davi. Vai trazer, quer dizer, ela vai apelar para o bom senso de Davi. Tá? Enquanto que o bajulador, ele só mexe com o ego do líder, aquele que elogia, ele faz o quê? Ele apela para o bom senso, ele mexe com o bom senso e faz com que a pessoa pense. Neste sentido, ela roga a ele que evite uma vingança desnecessária, porque Davi estava pronto para responder. Apesar dos soldados estarem com fome, com sede, mas eles não teriam problema algum em acabar com este problema. Quer dizer, Nabal, sua força de segurança, que obviamente ele deveria ter, e consequentemente ele partiria também, ela chama a atenção que pessoas sofreriam que não deveriam sofrer, porque não tinham nada a ver com a situação de Nabal, não tinham nada a ver com as atitudes de Baal. E quantas vezes, ao invés de apelarem para o nosso bom senso, nos bajulam e atiçam, e nós realizamos coisas que acabam sofrendo pessoas que não tinham nada a ver com o problema. Tá? É isto que Abigail faz. Ao elogiar a liderança de Davi, ela vai dizer a ele: você é um homem, você é um líder forte, você é rei, seu exército é forte. Mas se você usar tudo isto contra esse maluco, o que vai acontecer? Você vai sujar a sua mão de sangue inocente, desnecessário. Então espere um pouquinho que eu vou tentar resolver a situação. Dá um tempinho. Ela traz a provisão, ela traz a solução do problema, e isto chama a atenção de Davi. Quer dizer, o bom senso de Davi é acionado. O bom senso. O que é agir com bom senso? É agir com razoabilidade, é agir com calma, é agir pensando em prós e contras. Isso fala de bom senso. E a minha ação, ela vai ter um determinado efeito, porém este efeito não será expansivo a outros, não vai atingir a outros. Então eu preciso tomar cuidado. E a Abigail faz isso através do quê? Veja, ela não vai lá bajular, inflar o ego de Davi, mas vai apelar para o seu bom senso. Quando Davi vai construir o templo, ou pensa em construir um templo para Deus, o que é a primeira coisa que Deus lembra? Tuas mãos estão sujas de sangue. Você é um homem de guerra, Davi. Você é um homem de batalha. Você é um líder né? Você é um líder de guerra. Eu preciso de alguém. Eu vou ter este templo. A sua atitude, o seu pensamento é louvável, mas não vou requerer das tuas mãos. Vou tirar dos teus lombos. E vem Salomão, um homem totalmente pacifista, né? Um homem que não experimenta a guerra por causa da sua resposta inteligente a Deus na questão de conduzir o povo e na apresentação do templo em 2 Crônicas, capítulo 7, ele diz: eu não quero ouro, não quero prata. Antes disso, o que ele diz? Eu quero entrar e sair, eu quero sabedoria para entrar e sair no meio deste grande povo, que é o povo de Deus. E Deus disse: vou te dar sabedoria. E você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos teus inimigos, nada disso. Vou te dar paz também. Vou te dar paz,
vou te dar riqueza e vou te dar a sabedoria que você pediu. Então veja, nós vamos aproveitando as histórias da Bíblia para quê? Para ver qual é a área que Abigail está tentando trabalhar. Veja, ela não está tentando trabalhar no ego de Davi. Então eu vou pôr o E aqui. Ela não está trabalhando o ego, o eu, não está amaciando, né? Não está adulando o eu, a pessoa de Davi, mas ela está apelando para o seu bom senso. Pense, Davi, calma, respira, pensa. Para quê? Para que você não traga no futuro reflexos desagradáveis de uma atitude impensada que você pode ter hoje. E ela consegue. E aí nós vamos para o ponto de número 2.3. Bem-aventurados os pacificadores. Veja que toda a apresentação corajosa e humilde de Abigail, agora ela tem a sua resposta. Ela tem o seu efeito. Muitas vezes nós ficamos preocupados se determinadas situações que nós realizamos, elas terão um bom termo, um efeito, uma eficácia. Se nós estamos baseados na humildade, na coragem, na prudência, na fé, com o auxílio do Espírito Santo, com certeza esta nossa atitude será bem-aventurada. Bem-aventurada. Por quê? Veja, Abigail age com rapidez. Novamente, não espera. Ela não espera o problema. Ela não vem perguntar para A, para B, ela já está pronta para isso. Como eu já disse, talvez pelo contexto de sua vida. A partir do momento de Nabal, ela começa a aprender muitas lições de apaziguamento, de controle de situação, de amenização de situação, de desarmamento de conflitos, porque ela simplesmente é casada com Nabal. E ela assume, ela traz para si, olha que coisa interessante, ela traz para si a atenção de Davi. Ela assume a culpa pela atividade de seu marido, atitude de seu marido. Outra atitude corajosa. São poucos, talvez ela chegaria lá e falasse assim, então tá bom, eu estou aqui, mas assim, chega lá, resolve o problema com ele, deixa eu fora. Não, ela chama a atenção para si, ela chama a atenção de Davi para si. Ela diz, olha, está no texto áureo, está aqui, olha. Lançou-se a seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Olha que coisa interessante. Minha seja a transgressão. Quer dizer, ela chamou para si a responsabilidade. E, obviamente, quando eu tiro a responsabilidade, veja, eu tiro o foco daquele que quer agir. Eu tiro o foco sobre aquele a quem ele quer agir e trago para mim, que não tenho nada a ver com a situação. Veja que a tensão diminui. Por quê? Enquanto ele está olhando, veja, enquanto o touro está olhando para o toureiro, a única coisa que ele quer fazer é atacar. Mas a partir do momento que entram aqueles que chamam a sua atenção, ele vai até olhar, ele vai até atrás, mas com menos ímpeto do que ele iria contra aquele que está afrontando. Tá? Então veja, a ideia, talvez muito fraquinha, seja esta. Ela tirou o foco, ela trouxe a visão de Davi para ela e disse, olha, seja minha a transgressão. Davi olha para ela, já viu que ela está tentando resolver a situação, e isto aqui, o que acontece? Ele começa a ser desarmado. Mais ainda. Outras armas, outras defesas começam a cair. Por quê? O conflito não é com ela. O conflito não é com ela. Mas a sua coragem em assumir a culpa, ela é altruísta, ela é magnífica, ela é bela, é linda. Enquanto nós tentamos, como Adão, desviar a atenção de Deus, Adão diz a culpa é da mulher, a mulher diz a culpa é da serpente, a serpente olha para cima, olha para baixo, não tem para onde ir, a situação ficou difícil. Veja, ela simplesmente diz assim, não, coloque esta culpa em mim. Passe a transgressão dele para mim. Veja, vamos lembrar, se a gente não consegue lembrar alguma coisa dentro da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, ele pega toda a nossa culpa e joga sobre ele. Nisto, ele
traz esta paz com Deus, restaurando. Quando Jesus Cristo toma sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, principalmente, veja, o foco sai do pecador e vai para aquele que está resolvendo o problema do pecador. Na obra expiatória, no sacrifício substitutivo, na forma de estar diante de Deus. Ao invés de Deus olhar para o pecador, ele olha para o seu filho. Tá bem? Então nós temos o quê? Um arrefecimento, nós temos uma diminuição da tensão. Cristo fez isto, chamou sobre si, e ele continua nos chamando para isto quando Pedro diz, continue lançando sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Então veja, o Senhor chamou para si tudo aquilo que era contra nós. Veja, ele não praticou aquilo, mas ele se tornou o nosso para-raio. Ele recebeu sobre ele toda a nossa carga de pecado, a carga do pecado da humanidade. Imagina o sofrimento. Então veja, eu coloquei aqui me lembrando que Deus procurou alguém que estivesse na brecha por este povo, né? E não encontrou ninguém. Aqui no caso, nesta rusga, quem é que se coloca na brecha? É Abigail. Mas, novamente, eu vou repetir. Com rapidez. Com rapidez. Ela simplesmente se coloca. Ela se coloca na brecha. Ela se torna uma intercessora. Ela se coloca diante de Davi agora para pedir. Para pedir clemência. Para pedir piedade. Para pedir que Davi não haja impensadamente. Tá bem? Então, nós vemos isto. Porém, é uma ação rápida. Existem situações que precisam de agilidade, existem situações que precisam de rapidez. Tá bem? Veja que rapidamente ela prepara as provisões e rapidamente ela assume a culpa. Rapidamente. São situações que não dá para pensar, não dá para parar, para voltar no QG e planejar. É ali, bate pronto, resolveu o problema. Tá bem? Então, em tudo isso nós vemos o quê? Que Abigail ela age humildemente, diferente da ingratidão de Nabal, que é o tópico de número 2. E nós falamos, então, bem-aventurados os pacificadores. Por que bem-aventurado? Porque a sua ação, ela surtiu a eficácia, o efeito desejado. Davi come o seu alimento, os soldados também, bebe o seu vinho, os soldados também, comem até uma sobremesa lá, tem um docinho ali, se eu não me engano, de pasta de figo, e fica tudo certo, ou de uva, alguma coisa nesse sentido. Tá? Se não é passa, se não é figo, é uva. Então veja, eles agora estão calmos, porque um dos problemas está resolvido, que é a fome. E a fome nos deixa também desnorteados, deslocados. Quando estamos com muita fome, a gente fica meio arredio. Alguns até muito arredio. Se você pôr a mão perto dele é perigoso, tome cuidado. Então, veja, um dos problemas está resolvido. Tá? Consequentemente, agora mais calmo, talvez ela esperou Davi tirar uma soneca depois de comer. Ela esperou, deixa a situação rolar. É bem quando Davi acordou, recuperado da fome, está mais tranquilo, o docinho injetou uma glicose ali no sangue dele, ele está mais calmo. Ele está mais tranquilo. Agora vamos conversar do outro problema. Tentar livrar a cara de Nabal. Tentar livrar. E foi o que aconteceu. E nós vemos isto no ponto de número 3, que demonstra o quê? A sabedoria, que é outra virtude. Veja, não adiantava nada ela ser humilde, corajosa, prudente, ter fé e não ser uma pessoa, e não ser esta pessoa sábia. Tá? Porque a sabedoria ela vai englobar todas as virtudes e fazer com que nós dispomos estas virtudes de maneira correta. Tudo isto vai ser baseado através da sabedoria. Vamos de novo? Tem o esperto, tem o inteligente e tem o sábio. O esperto é a rua, né? O inteligente são as cadeiras, as cátedras, e a sabedoria vem dos céus. Por isso que Tiago diz,
Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que tem em abundância. Ele fornece essa sabedoria e não lança em rosto. Quer dizer, ele não vai ficar toda hora te lembrando que foi ele que te deu isso. Tá bem? Então, se não tem sabedoria, peça. Talvez a gente tenha virtudes, mas não tem sabedoria. A partir do momento em que eu não tenho sabedoria, eu não sei dispor as minhas peças no tabuleiro do jogo da vida de forma coerente. Os meus movimentos serão impensados, tá? Não serão movidos por sabedoria. Qual será a consequência? Eu vou perder a partida. Eu vou perder o jogo. Então, 3:1, Abigail, Deus fortalece suas servas. Agora nós vamos abrir o leque para todas as servas de Deus. Então vamos lá. Deus levanta, Deus suscita mulheres para liderar. Primeiro, para liderar. Não são poucos os exemplos bíblicos em que mulheres são líderes de campanhas, líderes do povo, líderes, nós vamos ver até na questão, se eu me lembrar o nome, dos juízes, nós vamos ver uma juíza mulher, tá bem? Porém, veja, lidera, se levanta para liderar, levanta para reconciliar. Ora, se o espírito maternal, e não só isto, sábio, inteligente, prudente de uma mulher, não conseguir reconciliar, irmãos, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Porque nós sabemos que a mulher ela é mais paciente, ela é mais coração, ela é mais mãe, ela é mais irmã, ela vai usar todas estas qualidades para administrar, reconciliar e transformar circunstâncias adversas. Vamos falar de novo de coragem e fé? Já falamos sobre coragem e fé. Mas vamos falar aqui que estas mulheres, elas não são levantadas por homens. Obviamente que a liderança é uma coisa, domínio é outra. Veja, Deus as levantou. Se Deus as levantou, é por causa da sua grande relevância dentro do ministério, dentro do mistério, dentro da obra de Deus. Tá bem? E elas não estão ali para serem vigiadas, controladas, dominadas e até caladas por lideranças, seja masculina, seja feminina. Nós sabemos que isso não é privilégio. Lógico que a maioria é masculina. Tá bem? Então nós temos que pensar primeiro isto, esta liderança é levantada por Deus. Então ela vai liderar, ela vai reconciliar e ela vai transformar as circunstâncias. É a mulher sábia. Quando nós olhamos lá em Provérbio, é aquela mulher que administra todas as áreas da vida. Administra a vida do marido, administra a vida dos filhos, administra a sua casa e ainda sobra tempo. Eu tentei fazer isto uma vez. Quis fazer uma surpresa para minha esposa logo quando a gente casou, e isso porque nós morávamos em 2 cômodos. E eu falei assim, quando ela chegar, a casa vai estar limpinha, tudo limpinho, louça lavada. Ela chegou, isso era o quê? 7 horas da manhã. Ela chegou 18 horas da noite e eu não havia saído do primeiro cômodo ainda. Dei os parabéns, reconheci, me humilhei e disse assim, vocês são gigantes, vocês são demais. Ó, sem bajulação, tá? Porque tive mãe, tenho irmãs, tenho sobrinhas, tenho esposa, tenho 3 filhas, não tenho filho homem, mas tenho meu neto agora, Rafael. Veja, não é bajulação, é reconhecimento, amigo. Nós, por mais que forte que sejamos fisicamente, não fazemos 1/3 sequer do que a mulher faz. Tá bom? Maravilha? Orem por nós, nos ajude para que a gente consiga pelo menos reconhecer isso. Se nós não conseguimos fazer o que vocês fazem, o que a Abigail fez e o que vocês fazem por nós, tá? Isto agora dentro de casa, círculo de oração na igreja, os jovens e todos os que intercedem a Deus por nós, se nós não conseguimos fazer, pelo menos peça misericórdia a Deus para que a gente consiga vencer. Tá bem? Vamos mais adiante? Então Deus levanta. Se Deus levanta, Deus cuida. Abigail era uma mulher formosa. Tá? Mas isso não foi usado. Veja que Abigail não usa
como nos dias de hoje, muitas pessoas usam a sua aparência, a sua formosura. A Bíblia diz que enganosa é a formosura. Enganosa, simplesmente enganosa. Mas Abigail tem qualidades, tem virtudes. Veja, mas a sua beleza, veja que aqui está se opondo à tal da formosura do corpo, a sua beleza, que é o que interessa, a beleza real, estava em ter um espírito manso e tranquilo. Foi o que nós falamos ali. Nós falamos já isto alguns minutos atrás. Tá bom? Vamos mais adiante? Lembra que eu falei de mansidão e tranquilidade? É aquela pessoa que pode estar caindo o mundo. Ela simplesmente está tranquila, confiante, porque ela não está firmada somente no seu pensamento, mas principalmente no auxílio do Espírito Santo na sua vida. Terceiro e último, veja que ela livra Davi de cometer uma atitude impensada. E o que acontece? Davi, eu acho que era Belsazar, né, que foi fazer banquete. O que Nabal faz? Dá um banquete também, como se fosse um vencedor, como se fosse... Veja o que a arrogância faz, veja o que o egoísmo faz. A pessoa perde o tino, perde a razão, perde o senso, perde o bom senso. Ele simplesmente está com Davi na porta dele e ele vai fazer o quê? Um banquete na casa, em sua casa. E o que ele faz? Ele se embriaga. E aqui é o momento de finalizar a história de Nabal. De Nabal o arrogante, de Nabal o ingrato, de Nabal o louco. Veja que o problema está na sua porta. O que você faz? Um banquete e enche a cara. Ora, irmão, não pode ter uma atitude mais impensada, mais insensata do que essa. Vamos lembrar, né, da escritura na parede. E o cabra vai lá e pega os utensílios do templo para servir a todos aqueles baderneiros que estavam ali. E a escritura na parede é clara. Tekel, Tekel, faci. Pesado foste, e foste achado em falta. E esta falta sua será cobrada. E naquela mesma noite, assim como Nabal, teve um fim. E este fim, veja, não precisou, não trouxe para Davi nenhum tipo de desagravo. Porém, veja, por suas atitudes, nós vamos ver que Abigail, ela se torna uma das esposas de Davi. Mas não por causa da sua formosura, tá? Não por causa, mas por causa de toda a beleza interna, beleza de espírito que ela demonstra na presença de Davi, que são as suas virtudes. Virtudes, tá bem? Humilde, corajosa, prudente, fé. E assim nós vamos vendo a trajetória de Abigail até terminar sendo uma das esposas do rei Davi. E livrando Davi de sujar as suas mãos de sangue mais uma vez. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos agir com esta sabedoria que desarma conflitos. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.